Oi, hoje, enfim, tô aqui para falar sobre um assunto muito importante, mas que infelizmente não tem sido levado a sério pelo governo brasileiro, que é a questão do Enem. E eu sei que muitos de vocês aí que possam me assistir, eu sei que, enfim, poucas pessoas me assistem, mas eu acredito que se uma pessoa puder ajudar uma pessoa com o que eu vou falar hoje, já será uma grande vitória. E o Enem aí está se aproximando, é uma prova que muitos estão aguardando. Infelizmente, é uma prova que deveria ter sido cancelada e adiada para um momento mais oportuno, em que o coronavírus ele não tivesse tão avançado, em que as pessoas realmente pudessem se preparar, pudessem estudar. Mas já que essa não é a questão, eu venho aqui para falar um pouco da minha experiência e do que eu posso, enfim, mostrar para vocês, do que vocês podem fazer para ter uma boa nota e com certeza se saírem bem no Enem. E eu separei algumas dicas, como eu falei, e o Enem deveria ter sido adiado realmente em razão da pandemia do coronavírus, em razão de que muitos estudantes não têm as mesmas oportunidades. Isso deveria ser algo óbvio na mente de todos e dos nossos governantes, mas não é assim que acontece. Começando aqui na primeira dica que eu dou para vocês, para você que vai fazer o Enem, em relação à comida. Muita gente no Enem costuma levar muita comida pesada, enfim, às vezes já veio chocolate, pipoca, coisas do tipo. E eu não recomendo que isso seja feito. Primeiro porque você pode acabar sujando sua prova, isso não pode fazer bem para o seu intestino, você já vai estar nervoso, então se você comer coisa pesada é pior ainda. Outra coisa que eu também recomendo é em relação à água. Então você tem a sua garrafinha de água, não coloque a garrafinha de água em cima da mesa junto com o seu gabarito, porque se você fizer isso pode acabar molhando. Então tome muito cuidado com essa questão da água. De preferência coloque seu gabarito embaixo da carteira, se tiver algum suporte para você colocar. E só quando você for preencher, sempre lembrando que o ideal é separar 40 minutos ou 30 minutos para preencher o gabarito. Então deixe embaixo da carteira e depois, só quando você for preencher, você pega o gabarito e assina. Terceira dica que eu vou dar para vocês é em relação ao banheiro. Então, quando eu fiz a prova do Enem, uma coisa que eu notei é que muitas pessoas saíam, pediam muito para ir ao banheiro. Eu acho que também às vezes é para esparecer um pouco, sabe? Sair daquele, enfim, daquele ambiente. Mas eu digo pra vocês, para evitarem ao máximo ir ao banheiro, tentem ir no máximo uma vez. Eu sei que a prova ela é muito extensa, se precisar ir outra vez, no máximo duas. As meninas, enfim, talvez precisem mais do que os meninos, mas prestem atenção nessa questão do banheiro. Outra coisa, e a quarta dica que eu vou dar, é em relação à resolução das questões. Essa resolução das questões é a parte principal. E a gente sabe que o Enem ela é uma prova muito extensa, de 4 horas de duração, 4 horas e meia, 5 horas e meia, dependendo do dia. E mais ou menos você tem que fazer uma questão com 2 minutos e meio, 3 minutos. E isso é muito, muito, muito pouco mesmo. Então, o que é que você precisa fazer? Quando você for resolver uma questão e você lê a questão, isso, e você não tem ideia para onde vai, você não sabe como resolver essa questão, você vai pular para a próxima questão, você vai sinalizar essa questão que não soube, e depois, no final, depois de resolver todas as questões que você tem convicção que você sabe que é a correta, você volta para as que você não sabe. Assim, você não vai perder tempo em questões que você não vai saber resolver e vai resolver as questões que você tem certeza e que vai, assim, te garantir uma boa nota. Então, isso é muito importante. Eu costumava, muitas vezes, até mesmo na época da escola, da faculdade, tem uma questão que eu ficava, então eu parava e ficava tentando resolver, e depois, quando eu via, eu tava ali 15 minutos numa questão, 10 minutos, quando eu poderia estar resolvendo outras. E ao invés de perder um ponto de uma questão, eu poderia acabar perdendo pontos de outras que eu sabia. Feita essa consideração em relação ao tempo das questões, para você resolver as questões, eu vou falar agora sobre a lógica que muitas vezes você vai precisar para resolver uma questão do Enem. Então, às vezes a gente pode pensar que sempre é conhecimento técnico, algo que você estudou, mas muitas questões, eu digo que a maioria, 60%,
tem a ver com interpretação de texto e a lógica, o sentido que você dá para aqueles textos, para aquela interpretação. Então, eu vou dar aqui um exemplo bem simples. Eu acredito que uma questão com esse tema não vai cair na prova pelo posicionamento ideológico do governo atual, mas digamos que cai. Então, tem uma pergunta falando sobre o feminismo. Tem um texto discorrendo sobre toda a história do feminismo, a luta das mulheres. E aí, nas alternativas, quando você vai para as alternativas, o Enem são 5 alternativas, A, B, C, D, E. E aí, quando você vai na alternativa A, tem dizendo assim: a luta do feminismo se relaciona com equiparação salarial, vírgula, apenas. Então, isso é uma coisa para prestar atenção, porque a gente sabe que o feminismo ele não tem apenas a ver com um aspecto em relação à equiparação salarial, são vários outros aspectos. Então, esse apenas, tomar muito cuidado quando uma questão ele fala assim, apenas, somente, para ver se realmente aquilo se limita. Às vezes é a questão correta, mas na maioria das vezes não é. Então, vai muito pela lógica. Aí você vai para a alternativa B. Na alternativa B tem assim: o feminismo é um movimento histórico que luta pela supremacia das mulheres em detrimento dos homens. Por mais que hoje em dia existam muitas pessoas falando isso por aí na internet, e a gente sabe que esse não é o objetivo do feminismo. O feminismo, ele procura igualdade entre os gêneros. Então, basicamente, você tem que ver a lógica das questões, das respostas. Muita coisa não vai caber, muita coisa não tem lógica. Isso eu vejo muito, já vi muito no Enem em relação a perguntas ao movimento artístico do grafite. Aí eles colocam algumas imagens do grafite, um texto sobre quando surgiu esse tipo de arte. E aí você vai para as alternativas e diz assim: o grafite se relaciona com a pichação e, portanto, não é uma manifestação artística que tem algum significado ou relevância para a sociedade. Você está vendo? São alternativas que não tem lógica, que não tem como ser correta. Tem que ter muito essa percepção mesmo de você identificar as questões e ver que realmente isso aqui não cabe. Outra coisa também, mas é uma dica que eu não sei, sabe? Mas às vezes dá certo. Quando você lê uma questão, geralmente a primeira questão que você pensa que é a correta em uma interpretação de texto ou até mesmo de alguma coisa que você estudou é a que você primeiro pensou que é correta. Então, se você lê uma questão e você lê todas as alternativas e eu acho que essa B aqui é a correta, parece mais correta. Aí depois você vai ler, não, talvez seja essa C aqui, geralmente vai na B, tá? Não troca, porque geralmente quando a gente troca, tá errado. E, enfim, super simples, mas é uma coisa que eu acho engraçado, que muita gente não faz, né, nas questões, é essa questão da lógica, de que uma coisa simplesmente não cabe. E na prova de Enem, principalmente na de linguagens e na de humanas, vão ter muitas coisas nesse sentido, que você vai ler e você vai dizer assim: caramba, isso aqui não faz o mínimo sentido disso ser verdade. Isso vai ajudar muito você. Outra coisa muito importante que eu também quero falar são algumas dicas de História e Geografia, que sempre foram as matérias que eu gostei mais na época da escola e na época do Enem. Eu tirei 795 na média geral dessas matérias. E basicamente eu digo para vocês estudarem muito História do Brasil, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, mas principalmente a Segunda Guerra Mundial, essa questão da farroupilha, da política do café com leite, são sempre questões muito batidas e que costumam cair. Outra coisa também em geografia, para fazer muitas questões de leitura de gráficos, sempre é algo que cai. Então, façam exercícios em que vocês precisam interpretar gráficos, que é muito importante. E também relevo, essa questão de chuva ácida, aquecimento global, são coisas que caem bastante nessas matérias. E essas são as dicas que eu dou basicamente em relação à história e geografia. Matemática é sempre muita trigonometria, muita coisa dá para aplicar regra de 3, tem uns macetes. É uma prova muito extensa de matemática, mas ela não é difícil se você se dedicar e você fazer, mas precisa ter muita calma. E, enfim, matemática é complicado para a maioria das pessoas. Eu não sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade com matemática, é uma matéria que eu preciso realmente parar para estudar. Tem outras coisas que eu pego muito mais fácil. E
Enfim, química também é uma matéria que costuma deixar os alunos um pouco preocupados e realmente a prova de química tem aumentado o nível nos últimos anos, mas sempre vejo essa questão de ligações covalentes, cai muito essa parte mesmo. Em relação à física, a inércia, corpos caindo é outra matéria que cai muito. E biologia eu vejo muito, pelo menos na minha época, muito essa parte assim, de cadeia alimentar, de células, substâncias, é mais essa parte. Mas, na minha opinião, o que realmente faz com que você tenha uma boa nota no Enem e vai fazer toda a diferença para você é a redação. E eu tenho algumas dicas para dar em relação à redação que eu espero que vai ajudar muitas pessoas. Em relação à redação, é o seguinte: a redação do Enem ela é dissertativa argumentativa, ou seja, quando você for fazer a redação do Enem, você não pode, em hipótese alguma, usar a primeira pessoa do plural ou a primeira pessoa do singular. Não usa, você nunca vai falar assim, na minha opinião, eu entendo que isso é assim, ou nós vivemos em um contexto disso. Não, você não pode se inserir quando você estiver fazendo uma redação dissertativa argumentativa. Sempre a pessoa que você vai usar é a terceira pessoa do plural e a terceira pessoa do singular. Então, é um afastamento que você dá. É um texto como se você estivesse lendo um livro que está te explicando alguma coisa. É basicamente isso. Não é uma opinião, certo? Sua. É uma opinião sua. Você vai tentar convencer as pessoas de que a sua ideia ela está correta. Mas é extremamente importante que você faça isso sem utilizar a primeira pessoa do singular ou do plural. Sempre terceira pessoa. Então, ao invés de você usar... estamos inseridos nesse contexto, a sociedade brasileira está inserida nesse contexto. Prestar muita atenção nisso. Outra coisa também que é muito importante na redação do Enem são apenas 30 linhas. Sempre dê um título, é muito importante o título. Então, quando você acabar de escrever toda a sua redação, no final você vai escolher um título de acordo com aquilo que você escreveu. E isso é extremamente importante. Além disso, a redação do Enem são apenas 30 linhas e você vai usar uma para o título, você vai pular uma linha e você vai começar a escrever. Então, sobrou aí o quê? 28 linhas. É muito importante que você faça sempre 5 parágrafos, porque esses 5 parágrafos vão reunir as principais ideias que estão dentro das competências que a pessoa que vai corrigir a sua prova do Enem, ela vai avaliar. Então, qual é a primeira competência que costuma ser vista quando as pessoas vão analisar sua redação? Eles vão ver a parte de gramática, são várias competências, mas o que é que eu quero dizer aqui para vocês, que o que tem que estar na sua redação. Basicamente, o primeiro parágrafo é uma introdução. Então, quando você vê o seu tema lá no Enem, você vai ter que fazer uma introdução. Um breve, digamos assim, um resumo do que você vai abordar no seu texto. Já no segundo parágrafo, você vai introduzir um dos aspectos mencionados na introdução. No terceiro, você vai formar a sua tese principal. Qual é a sua opinião forte em relação àquilo que está sendo apresentado. Mas, lembrando, sempre usando a terceira pessoa do singular e plural, nunca a primeira. Outra coisa também, quando você for para o quarto parágrafo, você vai dar uma solução para o problema. A redação do Enem, ela sempre apresenta um problema ou, enfim, alguma coisa que precisa ser discutida. Então, você vai ter que trazer uma solução. O que é que a gente poderia propor para que aquele problema fosse solucionado? E o quinto parágrafo e último é a conclusão. Então, por isso que eu sempre recomendo fazer 5 parágrafos. Introdução, aperfeiçoamento, aprofundamento da introdução, a sua tese no terceiro parágrafo, que é a sua ideia principal, a sua solução para o problema e a conclusão. Então, com essas dicas em relação à redação, eu agora quero dizer para vocês como eu faria a minha redação. Se o tema, por exemplo, fosse desigualdade social. E eu acredito que não vai ser isso, geralmente é um tema mais específico, digamos, como reduzir a desigualdade ou como o esporte pode reduzir a desigualdade social. Então vamos imaginar que esse fosse o tema. E aí na introdução a gente vai apresentar isso. Uma coisa importante, preste muita atenção nos textos, nas imagens que aparecem na parte de redação. Isso vai ser muito importante para te guiar quando você for escrever sua redação. Então, basicamente, você vai começar seu texto dizendo, um exemplo, certo? No Brasil, a desigualdade social
sempre foi uma característica muito marcante, em razão do que, desde o início da formação do país, da sua história, foi um país explorado e que, de certa forma, decorrente da escravidão, até hoje persistem diversos mecanismos e contornos sociais que demonstram a desigualdade brasileira. Desta forma, ao sair às ruas, é possível notar a quantidade de pessoas que vivem em contextos sociais diferentes, e tudo isso contribui para que o Brasil tenha um dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo. Digamos que essa seja a sua introdução. Você vai escrever mais ou menos 5 linhas para cada parágrafo, lembrando que são 30, então 5 para cada tá ótimo. Quando você vai para o seu segundo parágrafo, aí você vai aprofundar isso. Tal contexto social necessita fortemente da ação do poder público para que isso tenha um fim. Desta forma, é importante que a sociedade brasileira como um todo enxergue as diferenças sociais que são impostas a elas mesmas e dessa forma possam agir de forma a diminuir essa desigualdade. Então, apenas dando assim. E aí você pode dar exemplos, estatísticas, mas não invente estatísticas, só se realmente você souber de alguma coisa. E aí você pode falar sobre a questão da saúde, que existem pessoas que não têm os mesmos acessos que as pessoas que têm um plano de saúde, da precariedade, da precariedade do serviço público, mas que ainda é muito importante, existe sim a sua parte boa. Então esses discursos de que o SUS não presta, que tem que privatizar, isso apenas vai fazer com que as pessoas que já têm um acesso tão limitado ainda piorem. Então é importante que vocês citem isso, a questão da educação. Na própria pandemia, tá tendo o Enem agora, mas imagina quantas crianças e adolescentes não têm acesso à internet, não têm computador e não puderam se preparar para a prova, como estudantes que têm acesso a todos esses equipamentos e regalias, e a gente sabe que a maioria não tem. Então tudo isso você vai fazendo em sua redação, e aí você constrói essa tese, e a tese pode ser que a sociedade brasileira como um todo, decorrente do seu preconceito, imersa em conceitos ultrapassados e ideológicos, acabam por firmar e enraizar ainda mais a desigualdade, e diante disso os governantes refletem esse pensamento arcaico e tornam ainda mais difícil o sonho de uma igualdade. Enfim, você aí formou sua tese. Já na solução, você vai propor o que é que a gente pode fazer para mudar essa desigualdade. Então, acesso à educação, acesso à saúde, a saneamento básico, a medicamento. Tudo isso são fatores que reduzem a desigualdade. E a gente sabe que não existe apenas desigualdade social, existe desigualdade de gênero, existe desigualdade de raça. Então, tudo isso pode ser mencionado também. Você pode focar só em uma coisa mais de acordo com o que o Enem trabalha. Ele vai te dar dicas dentro do que está ali escrito. É importante não fugir do tema. Claro que ao final você vai fazer a conclusão e ao trazer a solução, que é apresentando todas essas políticas públicas necessárias para o acesso a bens e ao bem-estar social, que é um direito garantido na Constituição. Então tudo isso você pode formular uma redação, não precisa ser nada extraordinário, mas precisa ser alguma coisa coerente com as suas ideias. Muito cuidado para não fugir do tema. E como é que você não foge do tema? Olhando as dicas que o Enem vai te dar na hora da redação. Então ele vai colocar o tema, vamos colocar ali pôsteres, fotos de, às vezes, charge ou textos, e você tem que prestar atenção nisso para você fazer a sua redação. Também evitar usar palavras de baixo calão, não usar, também não ofender ninguém, não ofender as mulheres, não ofender ninguém. Se você fizer isso, vai ser considerado como desrespeito à dignidade da pessoa humana, e você vai levar 0. Se você levar 0 na redação, esqueça a universidade em 2021. Então, preste muita atenção nessa questão. Então, essas basicamente são essas dicas que eu tenho pra vocês. São coisas simples, mas eu espero que possa ajudar alguém aí que me assiste até o final. E eu quero dizer para que vocês não desistam. Nós sabemos que o nosso governo ele não tem atentado para essas diferenças sociais, por isso que eu quis até trazer esse tema, mas que a gente não possa desistir. Muitas vezes isso já é feito como um processo
de maior marginalização da sociedade para favorecer uma minoria e assim essas terem pessoas mais vulneráveis e mais pobres. Isso é uma estratégia, vocês não se enganem. Então eu espero que nas próximas eleições, você aí que com certeza tem idade para votar, votem em uma pessoa que realmente respeite a sociedade brasileira como um todo e entenda que é um país gigantesco e que existem diferentes contextos sociais que modificam completamente a vida das pessoas e também a forma como essas pessoas são inseridas na sociedade. Isso é extremamente importante. No mais, eu só vou deixar aqui uma palavra para vocês, que está na Bíblia, que é Filipenses 4:6, capítulo 4, versículo 6, que fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Então, entregue nas mãos de Deus se você acredita. Enfim, no que você acredita, você entregue nas mãos do Senhor, que tudo Ele pode fazer. Estou falando isso, mas é o que realmente eu senti. Deus cuidou de mim. E eu tô dando essas dicas pra vocês, porque quando eu ingressei na Universidade de Direito, foi o dia mais feliz da minha vida. Ainda, enfim, né, eu tive a OAB, hoje em dia são outros desafios pela frente, são muitos, mas quando a gente tem perseverança, a gente quer, a gente consegue. Desejo tudo de bom pra você que vai fazer a prova e espero que eu possa te ajudar de alguma forma. Um abraço, um beijo e tchau!